Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora o programa que mostra a iniciativa de empreendedores que cruzaram as fronteiras para desbravar o mercado internacional. Esse é o Pé Pra Fora e hoje a gente vai conversar com Emerson Vasconcelos, sócio-diretor da Trop Cargo. Mas antes, a gente vai conhecer o Renault Group, uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil e que vem conquistando espaço no mercado internacional. Sandro Garcia Rodrigues, 52 anos, sou presidente do grupo do Renault Group e como profissão, as pessoas sempre me perguntam a profissão, eu sou um vendedor. Eu sou um vendedor que digo para as pessoas que as pessoas podem mudar a vida delas através da construção de equipe de venda. Renault é uma empresa multinacional brasileira, olha só que legal, uma multinacional brasileira, 35 anos de mercado, começamos numa garagem, eu, meu pai, minha mãe, é uma empresa que trabalha com venda direta, com produtos de altíssima qualidade, de higiene pessoal, perfumaria e cosmético. É uma plataforma de empreendedorismo, na realidade. A história começa com meu pai e com a minha mãe, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas perguntam, Sandro, quem você é? Eu falo, olha, eu sou e eu sempre serei o filho da costureira e o filho do torneiro mecânico. Minha mãe, meu pai, quando começaram, minha mãe é ex-costureira, meu pai é torneiro mecânico com quarta série primária. Só que minha mãe, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a carregar sacola com a minha mãe costurava e ela precisava de uma renda extra para ajudar meu pai, que só o salário do meu pai não dava certo, né? Nós fomos em 4 filhos e minha mãe, eu saía com ela, eu sou o filho mais velho de 4, eu saía com ela pelas ruas de São Paulo, fazendo o quê? Demonstração de produto, vendendo produto. Minha função era carregar a sacola, ajudar minha mãe a montar a mesa e anotar eventualmente os pedidos de venda que ela fazia. E minha mãe tem uma frase que é incrível. Ela falava assim, nascer pobre não é uma escolha, porque você vai nascer no melhor lugar que Deus tem para o teu desenvolvimento. Todavia, morrer pobre é. E ela estava falando, não era de pobreza financeira, estava falando de pobreza de mente, de você acreditar realmente que através do trabalho, através do teu esforço, através de um grande sonho, você pode mudar a tua vida. E meu pai passa a ajudar minha mãe nesse negócio de venda direta, porque desde o início foi montar equipe. Então minha mãe vendia e montava equipe de venda, E a empresa que eles faziam, uma empresa brasileira, pequena, mas a equipe do meu pai e da minha mãe, estamos falando de 1983, a equipe do meu pai e da minha mãe, em 4 anos, chegou a representar 70% da empresa. Pequena, mas já era toda a nossa vida, Em 87 essa empresa deixa de existir, em 88 minha mãe toma a seguinte decisão, meu pai já não era mais torneiro mecânico, não era nada, meu pai era um grande construtor, eu costumo dizer que meu pai sempre nos ensinou a sonhar alto. Sabe, ele sempre falou, sonhar alto e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonha alto. Meu pai sempre falou isso para mim e para meus irmãos. Aí a equipe da minha mãe disse para ela, cara, e agora? Não temos o que fazer. Adelaide, monta uma empresa. Minha mãe falou, não entendo nada de empresa. Eu falei, mas nós temos pessoas. Ela falou, de gente eu entendo. Eu trabalhava como office boy, olha só, na Porto Seguro, que é uma grande seguradora. Meu pai me liga, fala, Sandro, pede a conta, que nós vamos começar um negócio. Eu falei, não, pai, eu acabei de ser promovido, você mandou procurar emprego, eu achei emprego, fui promovido, estou ocupando meu primeiro cargo de liderança, eu lidero um boy, eu era auxiliar de escritório, liderava um boy, eu falei, meu primeiro cargo de liderança, não vou pedir a conta não. Ele falou, não, Sandro, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu falei, tá bom, pedindo assim com jeitinho, mas sabe o que é? Foi a melhor decisão da minha vida. Dia 5 de outubro de 1988, entra numa garagem, eu, meu pai, minha mãe, e eu descobri naquele dia que eu estava de frente do negócio que eu ia fazer para da minha vida, sabe? O amor da minha vida enquanto profissão, enquanto trabalho, enquanto propósito, começou há 35 anos. Com uma semente, olha só isso, cara,
com uma semente plantada pelos meus pais. Porque os meus pais simplesmente, eles não aceitaram a condição que eles tinham. Eles falaram, não, a gente pode mais. Como ser humano, como família, a gente pode mais. Quando a gente decide ir para outros mercados, primeiro, a gente já tinha uma operação muito consolidada no Brasil, né? A Rinode tem 35 anos, nosso primeiro país foi há 6 anos atrás, ou seja, a gente tinha 29 anos de mercado. Né? A gente aprendeu com construção de equipe, né? Com construção de equipe, Rinode você pode fazer em qualquer lugar que a Rinode esteja, não tem limite territorial. Você está em São Paulo, você pode ter alguém da sua equipe em Manaus, ou em Porto Alegre, ou no México, ou no Peru, não importa. Mas a gente sempre disse assim, para você ser rei do bairro, ou rainha do bairro, você precisa ser rei ou rainha do seu quintal. Se você quer ser rei da cidade, você tem que ser rei do bairro. Se quer ser rei do bairro, você tem que ser rei da cidade e assim por diante. Né? Então, o que eu poderia dizer para as pessoas que estão pensando em outros mercados, primeiro, avaliar bem, porque eu estou em 7 países e para dar o tamanho do mercado brasileiro eu preciso somar os 7 países. Né? Chile, Paraguai, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e México. Tá, se somar o México, um país grande, também a população desses países é maior que a do Brasil, mas não é tão maior que o Brasil. Ou seja, nós que estamos aqui no Brasil, nós estamos num mercado gigantesco. O mercado brasileiro é muito grande. Sabe? Então, eu costumo dizer assim, faça bem o mercado brasileiro, esteja pronto, sabe? Com um serviço, com uma marca, com um produto, não importa, para depois sim você pensar em alçar voos para outros mercados. Porque é difícil. Você tem que pensar no nosso caso, que somos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmética, imagina, registrar marca, registrar cada um dos nossos produtos. Nós estamos falando de uma linha que tem 350 SKUs. Eu tenho países como o Peru, que eu tenho 190 SKUs. Eu tive que registrar todos eles, um por uns mesmos registros que a gente faz na Anvisa aqui, tem que fazer lá. Tem que pegar e abrir uma operação. Todos os países que a Rinode tem, eu não tenho um distribuidor, eu tenho uma operação na Rinode, tenho uma operação na empresa lá. Então é bastante trabalhoso, é bastante complexo. Por isso que você precisa ter musculatura para fazer. Toda a parte legal, toda a parte de você regularizar a companhia, você tem que fazer a mesma coisa que faz no Brasil. É claro que eu costumo dizer o seguinte, faz no Brasil, sabe fazer no Brasil, sabe fazer em qualquer lugar. Ponto final. Sabe fazer no Brasil, sabe fazer em qualquer lugar, porque todos os mercados que a gente vai, eles são mais simples que o Brasil, mas você precisa ter o representante local, você precisa ter o equivalente ao CNPJ, você precisa montar equipe, você precisa ter uma empresa funcionando. Você precisa ter uma empresa funcionando, porque eu costumo falar para as pessoas para onde eu vou, que eu estou levando o Rinode. Esse é meu propósito, da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, que estão comigo até hoje. Meu pai e minha mãe não estão mais no negócio, na operação, no dia a dia, meus irmãos estão. E quando a gente vai para os países, eu falo para eles, olha, eu não vim aqui para ser uma chuva passageira, eu não vim aqui fazer um piloto no país, eu não vim aqui brincar com o teu sonho. O meu compromisso para onde a gente vai é ficar no mínimo 200 anos. Sabe? Eu falo, esse é o convite. Vem com a gente, porque nós estamos falando de 200 anos. Mas 200 anos você não vai estar aqui. Eu falei, exatamente por isso. Esse negócio tem que ser muito maior do que eu. Meu sonho como empreendedor é que o dia que Deus me chamar, eu saber que esse negócio vai ficar. Então, primeira coisa, você precisa ter um negócio que funciona onde você está. Porque sempre que você vai pensar em exportação, está longe. Está longe, entendeu? Então é aquilo. Até hoje, eu tenho um problema para resolver em qualquer país, eu sou muito mais ágil para resolver no Brasil, que é onde é a sede do meu negócio. Né? Então tem que ser forte aonde você está. Outra coisa que você tem que ver como empreendedor, tem que ver. O produto que você está levando, o serviço que você está levando, tem relevância naquele mercado?
ou é só uma vontade sua? É só uma vontade sua. Tem relevância? Tem consumidor? Tem mercado? Tem. Procura parceiro. Sabe? É muito legal você encontrar. Eu antes de vender, antes de exportar, a gente foi nos países, eu fui em associações comerciais dos países, eu fui falar com gente, nós ficamos... Não é que quando eu falei que eu comecei a exportar em 2018, mas é um trabalho que começa 3, 4 anos antes. Você visitar, você olhar, você falar, você entender. A aventura da exportação pode custar muito caro, se você não estiver bem preparado. Então se prepara, conheça o mercado, conheça o público e entenda se o seu negócio realmente tem relevância para onde você quer ir. A principal dificuldade, mas não é minha não, tá? Acho que é a dificuldade de todo empreendedor, especialmente no Brasil, né? Especialmente no Brasil. É exatamente o custo do Brasil, né? Hoje não dá, como a gente estava falando agora, uma dívida, população endividada, juros altíssimos. Então, para começar um negócio, e o pequeno empreendedor, né? O pequeno empreendedor como a gente foi, geralmente você não tem todo o capital necessário, você vai precisar de algum capital de giro, porque o negócio não dá, você precisa implantar o teu negócio, e o negócio não dá dinheiro no primeiro dia, vai montar um restaurante, não pense você que você vai ganhar dinheiro no primeiro mês do restaurante, não, o negócio tem que se pagar, ou você tem muito capital para bancar esse fluxo, esse tempo, ou você tem que pegar capital no mercado, né? E o capital hoje é muito caro, o dinheiro hoje é muito caro. Eu tô bastante feliz com o movimento da reforma tributária. A Rinode vai estar nos próximos 5 anos em 25 países. Sabe? Nós vamos continuar crescendo o nosso negócio. Acredito muito nesse potencial. E a gente criou um programa chamado Pérolas, que é um programa Ele não é um programa que fala sobre empoderamento feminino, também, mas ele fala de construção de liderança feminina, porque eu aprendi que uma mulher empoderada, ela transforma um lar. As pessoas me perguntam assim, Sandro, daqui a, 50 anos, quando uma pessoa escutar o nome Rinode, o que você quer que ela sinta? Alegria. Belo exemplo de negócio familiar que deu certo e continua crescendo, né? Daqui a pouco, a nossa conversa vai ser com Emerson Vasconcelos, sócio-diretor da Trop Cargo. Não saia daí, o programa Pé pra Fora volta já. Estamos de volta com o programa Pé pra Fora. Agora há pouco conhecemos a história do Renault Group, uma das maiores empresas de cosméticos e produtos de beleza do mercado brasileiro. Neste bloco, a gente conversa com Emerson Vasconcelos, sócio-diretor da Trop Cargo. Emerson, seja muito bem-vindo. Emerson, o Sandro disse no bloco anterior que era preciso ter uma boa postura dentro do próprio país antes de explorar outros mercados. Como é que você vê essa questão? Olha só, Márcio, eu concordo. Hoje, apenas 1%, um pouco mais de 1% das empresas brasileiras, elas exportam, né? E para metade dessas empresas que exportam, o faturamento de exportação é até, no máximo, 10% do faturamento total. Ou seja, então a empresa tem que ter já uma fonte, uma estrutura aqui no seu mercado local para se preparar para a exportação. Além disso, muitos manuais de exportação, eles pecam ao não mencionar para as empresas que o primeiro passo para exportar é avaliar a sua própria capacidade de competir no seu mercado consumidor atual, né? Então, coisas do tipo ter uma mão de obra qualificada, prazos de entrega bem estabelecidos, né? Ou seja, a logística do seu produto, a sua cadeia de suprimentos bem estabelecida, uma qualidade de produto bem estável, estruturas de pagamento, como que ela vai financiar a cadeia de pagamento do seu cliente ou dos seus fornecedores.
Tudo isso é muito importante. Emerson, os pais do Sandro deram início ao empreendimento por acreditarem nos produtos que tinham na mão. Como você vê os negócios em família e o que é preciso para que eles tenham futuro? Afinal de contas, a gente sabe que em alguns casos acaba tendo conflitos, acaba tendo aí desentendimento entre os familiares, principalmente com relação à forma como colocar o produto. Então, a partir desse ponto, como é que você acha que eles podem caminhar da melhor forma? Isso. Olha, a empresa familiar é uma das formas mais comuns de organização em todo o mundo, né? Eu diria que mesmo nos dias atuais, a grande maioria das empresas elas começam como empresa familiar e ao longo dos anos, após elas crescerem, se estabelecem, elas acabam mudando muitas vezes de mão ou abrindo capital. Mas quando a gente olha as grandes empresas familiares de sucesso hoje, eu diria que tem aí 5 pontos básicos, 5 fatores que são muito importantes que todas elas têm. Primeira coisa é governança, né? Uma boa estrutura de governança. O que significa dizer isso? É que elas tenham uma regra clara para todos os acionistas, para todos os membros da família, quem pode trabalhar na empresa, como será a distribuição de lucros, quais são os processos decisórios, quem faz parte do conselho de administração, quem faz parte da assembleia de acionistas. Então, quem que vai participar em cada pedacinho aí desse empreendimento. Com uma governança bem definida, um outro fator que é muito importante é um bom controle financeiro, né? E garantir com que as decisões de investimento elas sejam com base em fatores bem fundamentados e não o que acontece muitas vezes que ocorrem decisões emocionais, né? Então você tem que tirar a emoção, né, na hora que você vai administrar as contas da empresa e tomar decisões. Definir papéis e funções claras é muito importante, ou seja, dentro da empresa não é a hierarquia familiar que manda, e sim as competências de cada indivíduo, a responsabilidade de cada função. Então não tem um tio ou pai sobressair em cima de um sobrinho ou de um filho, tomar uma decisão, porque o que importa é qual que é a responsabilidade de cada um. Um planejamento sucessório muito bem estruturado é muito importante, porque quando um familiar deixa a organização, faz parte da organização e deixa, nós temos que cuidar para que não se desestabilize o negócio, né, nesses momentos de troca. E por último, o que eu diria é evitar ao máximo levar para dentro da empresa as emoções familiares, né? Emerson, antes de entrar no mercado internacional, a Renault precisou se adequar à legislação de outros países, né? Como por exemplo, em busca de licença para comercialização dos produtos. Não tem como fugir dessa regra, né? Quem quer exportar tem que se adequar e tem que pensar e pesquisar acima de tudo com relação às leis nos outros países, né? É isso mesmo, ou seja, atuar em outro país, como você bem mencionou, Márcio, significa se submeter a um novo conjunto de leis, adequar-se a uma nova cultura, conquistar um público que muitas vezes é bem diferente daquele com que a companhia tem lidado até aquele momento, né? Todo país tem uma série de regulamentações, adequações técnicas que são solicitadas, licenças que são imprescindíveis para que essas empresas possam estar presentes no seu mercado e atingir o consumidor, né, desse país. Emerson, e qual dica pode ser dada para as empresas menores, com menos estrutura, para conseguirem atender às demandas de outros mercados? Mas, na minha opinião, as pequenas e médias empresas, né, elas podem ter a ambição de ir para o mercado lá fora, só que elas precisam ter mais um trabalho de inteligência, de mercado e cautela que as empresas grandes já bem estabelecidas. A minha dica para as empresas menores, né, ou de médio porte, é principalmente buscar uma consultoria profissional com experiência em exportação para o país que você tem o objetivo de entrar, né, o objetivo de expandir, e iniciar com a exportação direta ou até mesmo utilizar um parceiro no exterior. É uma estratégia que normalmente ela requer muito menos investimentos e reduz muito o seu risco, né? Inclusive, quando você pensar em ir para o exterior, talvez aí imaginar em exportar primeiro para países vizinhos, né? Aqui do Brasil, exportar talvez primeiro para o Mercosul, para países sul-americanos, onde, embora a cultura não seja igual à do Brasil, são públicos que têm culturas, economias mais semelhantes. É claro que o mais importante de tudo é você escolher um país onde entender bem onde o fit do seu produto agrega valor para o público consumidor daquele país. Emerson, eu queria falar agora sobre a questão financeira. É possível investir no mercado exterior com pouco recurso? Ou então tem que ter uma base bem sólida ali financeira
para conseguir entrar, de um modo geral, em outros países? Olha só, eu acho que para você entrar em outros países, é sempre importante você ter uma solidez financeira, quer seja para se manter no seu mercado, ou quer seja principalmente para entrar num país que é novo para você, que tem novas exigências, né? E aí eu acho que uma forma de você reduzir este ônus financeiro, digamos assim, ou esse peso financeiro, é trabalhar através de parcerias estratégicas, né? Porque com parceiros estratégicos, eles podem te trazer mais conhecimento, eles podem te trazer experiência sobre o país, compartilhar recursos, então você não tem que pagar todo o custo do recurso naquele país. Eles vão te dar acesso a tecnologias que muitas vezes você não teria só aqui no país, então você pode até trazer para o seu portfólio de produtos do Brasil. E principalmente, um parceiro lá fora ele vai trazer conexões com o mercado consumidor, né, que é o mercado comprador. Então, acho que uma forma é usar um parceiro estratégico para diminuir essa necessidade financeira aí para estar presente em um novo mercado. Pois é, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Então, você acredita que parceiros é a melhor solução para conseguir entrar em outros países também? Sim, eu creio que sim, né? O parceiro, eu acho que ele te traz tudo isso que eu acabei de mencionar. Agora, você tem que fazer uma boa escolha, né? Então, o importante é escolher um parceiro estratégico, considerar aspectos quais são os valores que eles compartilham contigo, né? Quais são os valores compartilhados entre as empresas, quais são os objetivos mútuos, qual que é a expertise que ele complementa a sua, como que é a cultura dele, né? Principalmente se esses parceiros eles compartilham seus valores éticos e suas práticas comerciais. Então é importante examinar o histórico dos parceiros com relação ao desempenho financeiro deles, a reputação deles no mercado, suas competências essenciais, o alcance geográfico deles e, como sempre, em todo negócio, ter uma comunicação muito clara, transparente e efetiva desde o primeiro momento. E um dos problemas para os empreendedores que querem investir e explorar em outros países é o custo Brasil, né, Emerson? O custo Brasil, que significa uma carga tributária, um sistema tributário complexo, com uma carga tributária elevada, um custo elevado do capital quando você vai pegar dinheiro, financiamento no sistema financeiro, um custo que é gerado também por legislações trabalhistas, que muitas vezes não é perceptível, infraestrutura, logística para escoar os seus produtos do país, a qualidade de educação. Muitas vezes você vê empresas tendo que investir em treinamentos, até treinamentos básicos, para que os seus funcionários possam executar as funções, suas operações, né? Ineficiência de Estado, ou seja, todos esses fatores é o custo Brasil, né? Então, em conclusão, assim, o custo gerado por todos esses contextos que a indústria nacional está inserida, eles reduzem a competitividade dos produtos e os serviços brasileiros quando nós levamos em consideração empresas que competem com esses produtos provenientes de outros países. A gente viu que o Sandro confia nos benefícios que uma reforma tributária pode trazer para os empreendedores. Emerson, você acredita que essa reforma em análise no Congresso vai realmente melhorar os horizontes dos empresários brasileiros? Eu acho que adotar um sistema tributário mais simplificado, como tem sido falado, e eficiente, como é a proposta da PEC, com certeza pode reduzir complexidade e custos envolvidos nesse processo produtivo, né? E aí alivia os desafios, fortalece a competitividade internacional das empresas brasileiras. Agora, o que a gente tem que ficar atento é de não serem incluídas surpresas até a última hora, né? A reforma tributária ainda está em um processo evolutivo, tem ainda muitas áreas discutindo, muitas pontas a serem amarradas, né? E até recentemente nós escutamos sobre possíveis contribuições novas ou incrementos percentuais de impostos e insumos de cadeia produtiva, que no final das contas vai impactar também nos produtos que nós queremos levar para o exterior. Então acho que a gente tem uma boa oportunidade com a reforma tributária de sim reduzir a complexidade, sim ter uma transparência melhor no que acontece na cadeia produtiva, mas a gente tem que estar atento aí até o último momento da votação.
Emerson, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você, que é sócio-diretor da Trop Cargo, por participar do programa de hoje junto com a gente, dando dicas aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um grande prazer fazer parte do programa com vocês. E o programa Pé para Fora fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Até lá!